Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela UTV, a TV da internet, também pelas redes sociais, os nossos perfis no Instagram, no Facebook, o nosso canal no YouTube. Tá tudo no ar, tudo ligadinho para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Até 1 da tarde, a gente quer você por aí, curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Interaja também com os convidados de hoje, faça perguntas a eles pelo 973350038, mais uma vez aqui o número do WhatsApp, 973350038, meio-dia em ponto. Eu sou Mauro Friesman, é segunda-feira, vamos iniciar mais uma semana por aqui, vamos com empenho, sempre com dedicação, saúde para todo mundo, e vamos conhecer então os nossos entrevistados de hoje, que vão analisar os temas por aqui propostos. Mário Covas Neto, ex-vereador paulistano, advogado. Tudo bem, Covas? Bem-vindo, obrigado por estar presente aqui, colaborar sempre com a gente. Tudo bem? Seu áudio está fechado, Covas, Pois agora é, sim. oi. Oi, Mauro, tudo bem? Quero cumprimentar primeiro aí o pessoal da UTV, a Fausto, a Zenilda, você, Mauro. Dizer que é um prazer estar aqui novamente e cumprimentar os nossos colegas aqui que farão parte desse debate de hoje. Muito obrigado, Covas. Também com a gente eu vou apresentar a doutora Lívia Suassuna, advogada, especializada em direito imigratório no Reino Unido. Tudo bem, doutora Lívia? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar aqui. Vamos ver como é que eu posso contribuir. A gente está com o seu áudio aqui um pouquinho comprometido, mas vamos, ao longo da conversa aqui, vamos ver como é que fica a situação. Também com a gente o doutor Godofredo de Souza Dantas Neto, advogado, também operador do direito, ele é presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial. Doutor Godofredo, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Mauro, boa tarde a todos que nos acompanham. Uma especial saudação ao doutor Mário e à doutora Lívia, é muito bom estar com todos aqui. Doutora Lívia, você está no Reino Unido, né, nesse momento? Não, acabei esquecendo de perguntar, sim? Sim, correto. Eu moro aqui há quase 20 anos. Tem um tempinho. Sim, sim. Então aí praticamente boa noite, eu já não sei mais qual é o fuso aí. Não, aí são 4 horas da tarde, é isso? São 3 horas. Agora a gente está 3 horas da tarde. no horário de verão aí, então são 3 horinhas, só são 3 horas da tarde, isso não está tão ruim. Mas daqui a pouco já escurece, né? Então aqui 4 horas já escurecer o nosso inverno aqui, né? Hoje a gente está com mais ou menos 4 graus, então tá o nosso inverno aqui, né? Sim. Muito bem, olha, pessoal, 12:02, vamos ao nosso primeiro assunto dessa tarde. Olha, eu vou anunciar já, ainda não está na nossa conexão, mas daqui a pouquinho o Antônio Fernando Pinheiro Pedro, advogado, jornalista, editor da revista Ambiente Legal, também estará aqui com a gente para essa nossa conversa, tá bom? Vamos falar sobre o seguinte: a onda de calor que atinge o país, atinge o Brasil, deve manter as temperaturas até 5 graus acima da média em pelo menos 1.400 cidades e 12 estados diferentes, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. O fenômeno é comum nessa época do ano, mas está sendo intensificado pelos efeitos do El Niño, que agora está num grau de perigo, que é o nível intermediário na escala de severidade. Vejam só, ontem a cidade de São Paulo registrou a maior temperatura do ano. À tarde nós tivemos por aqui a média de 36,9 graus. A média, né? Dependendo da região da cidade, essa temperatura foi maior nas áreas menos arborizadas, nas áreas onde existem mais prédios, enfim, o calor realmente está bastante intenso na cidade de São Paulo e tantas outras cidades do país. Covas, muita gente que gosta de calor demonstrando preocupação com esses níveis aí de temperatura que aqui em São Paulo a gente não costuma verificar, né? Pois é assim, é um tanto raro aqui. Eu tive até a oportunidade, antes de começar o programa, conversar um pouquinho para o Mauro. Eu mudei para São Paulo tem 30 anos, 35 anos. E à época, a cidade era uma cidade cinza, que ela era conhecida como a cidade da garoa, São Paulo, terra da garoa, porque realmente você tinha permanentemente
uma garoazinha na cidade, era cinza e tal. E eu me lembro que logo que eu mudei para cá, em março, eu vinha de Santos, uma cidade de praia, calor e tal, estava habituado a ficar sem camisa e peguei um calor uma hora da tarde, quando saí do colégio, e andando pela Paulista eu tirei a camisa, fiquei sem camisa. E um guarda me parou e falou: você não pode andar sem camisa, você tem que pôr a camisa. Eu falei: mas como assim? Ele: não, tem que andar com a camisa. E eu fui obrigado a pôr a camisa e seguir o meu trajeto. Tal era a coisa estranha para as pessoas que moravam nessa cidade de alguém andar sem camisa. Quer dizer, bermuda nem pensar. Hoje é uma coisa assim absolutamente natural, porque o processo de mudanças climáticas aconteceram não aqui apenas, no mundo todo, né? Acontece com tal rapidez que está na hora. O Pinheiro Pedro, que é o mestre nesse assunto aqui, ele sabe muito bem, está na hora da gente tomar um pouco de nós todos, né, população mundial, vergonha na cara e tentar mudar essa situação, porque os prejudicados somos nós. A Terra vai sobreviver, mas as pessoas que vivem nela é capaz de não conseguirem sobreviver. É. Quero apresentar agora aqui o Antônio Fernando Pinheiro Pedro, advogado, jornalista, editor da revista Ambiente Legal. Pinheiro Pedro, bem-vindo, boa tarde para você, obrigado por colaborar sempre com a gente. Obrigado, Mauro, é um prazer estar aqui com você e ver na tela essa figura impoluta, fantástica aí do Mário Covas Neto, meu amigo, meu irmão. E nós estamos trabalhando, viu, Mauro? Dá em primeira mão aí, o Mário Covas Neto e eu estamos agora reorganizando a Uniágua, a Universidade da Água, instituição aí histórica fundada por Franco Montoro, e agora o Mário Covas está hoje compondo lá o conselho dessa instituição, e a nossa preocupação é exatamente essa, a emergência da alteração do clima, né? Que é inevitável, estamos sentindo e precisamos trabalhar profundamente com medidas de prevenção, resiliência e adaptação, né? Sem isso, não há gestão que consiga suportar, né? As gestões derretem nesse calor, essa que é a verdade. Pedro, quero te pedir uma gentileza, só colocar o seu smartphone na posição horizontal para ficar no padrão das demais imagens, enquanto você ajeita aí, o Covas faz mais uma análise aqui. Não, só uma observação. O Pedro falou agora da Universidade da Água, tal, que é uma coisa que foi criada pelo governador Franco Montoro. Nós estamos falando de uma coisa que foi criada em pelo menos 30 anos atrás. Ou seja, existem ações que são ações de governo e ações que são ações de Estado. São bem diferentes. Aquelas de Estado se perpetuam. A de governo é apenas durante o mandato do governante. E aí eu quero saudar o governador Franco Montoro, porque foi capaz de, já naquela época, ter essa preocupação. Eu não sei se vocês se recordam, talvez os nossos ouvintes mais novos não saibam disso, mas houve época em que a cidade de Cubatão ela tinha crianças nascendo sem cérebro, em função da gravidade da poluição que se tinha lá. E o governador Franco Montoro foi quem fez o parque todo da Serra do Mar, e estabeleceu junto às empresas lá, obrigou as empresas a usarem filtro filtro para suas da queima as suas como é que chama? Das suas torres de emissão de poluentes, chaminés de poluentes. Então, eu fico muito feliz quando a gente vê uma ação pensada há tanto tempo atrás que traz benefícios para hoje, que é moderna, que é atual. Era só esse registro. Quero ouvir a doutora Lívia Suassuna a respeito desse tema, porque a doutora Lívia está no Reino Unido, está na Inglaterra, e aqui a gente ainda tem pouco mais de um mês para a entrada do verão, e lá tem pouco mais de um mês para a entrada do inverno, né? E da mesma forma como a gente tem visto calores extremos mundo afora, temos visto também o frio extremo, né? Há essa expectativa por aí para esse inverno que virá pela frente, doutora Lívia? Quais as ações aí das autoridades em relação ao que tem acontecido aí com o clima?
Bom, o clima aqui o ano passado, né, também vou puxar um pouquinho do ano passado e depois falar um pouquinho desse ano, foi um dos invernos mais pesados, assim, que a gente teve, né? Então, eu não me lembro de ter tido, foi engraçado que a gente teve um verão muito bom, que na verdade normalmente não acontece, né? Aqui, nosso verão esse ano foram 2, 3 semanas no máximo, foi um verão ainda chuvoso, né? Então, assim, mudou demais. O ano passado a gente já teve um verão que estava até verão demais e todo mundo estava reclamando já, né? Porque a gente não tem o costume de ter um verão tão longo do jeito que foi. Claro, a gente sendo brasileiro, morando aqui, a gente adora, mas os ingleses mesmos, eles chegaram a falar, chega de verão, eu não estou querendo mais, né? Eles queriam mudar já para a próxima estação. E aí, no final do ano, foi um inverno muito puxado, muito pesado mesmo. E eu me lembro do que a gente falou numa casa e tal, e aí foi aonde aumentou o valor da energia também. Então, assim, para a gente ter o aquecimento dentro da casa, então estou comentando isso porque foi, né, um problema mesmo do UK inteiro, do Reino Unido inteiro. No sentido que a gente teve um inverno pesado, aonde a conta de energia foi muito puxada, e as famílias não estavam conseguindo aquecer a casa o suficiente por conta do valor que tinha que pagar de energia, entendeu? E a gente sentiu isso no bolso também. Então, a nossa energia, ela mais do que triplicou o valor, né, num montante de 2 meses. E aí teve uma ação muito grande do governo para bancar as energias, principalmente a população mais carente, para que elas conseguissem se aquecer dentro da sua própria casa. Então, assim, foi realmente uma mudança, foi muito significativa. E aí, claro, depois, né, teve um subsídio do governo, tanto para o pagamento de conta de energia, quanto para a diminuição do valor, né, da energia durante esse um ano. Então, a tendência é que agora o preço da energia caia, não vai voltar ao que era antes, mas é essa, né, a expectativa aí. Mas falando especialmente do clima, a expectativa é de que o inverno seja puxado também, do mesmo jeito que foi o ano passado. Então, nosso verão já foi curto, e provavelmente vem aí um inverno mais duradouro, mais longo e com temperaturas mais baixas ainda. Tanto é que a gente não teve muita transição de outono e inverno. Nosso outono, né, claro, as folhas caem e tudo mais, mas a temperatura já caiu muito mais do que estava. Então, do mesmo jeito que sente-se, né, claro, calor, aqui a gente sente justamente o contrário. Tanto é que a gente costuma falar com meu marido que quando a gente vai para o Brasil, agora a gente tem um carro elétrico, né, mas antes, carro a gasolina, a gente vai para o Brasil, a gente volta, a bateria acabou. A gente fica no Brasil 3 semanas, o carro fica do lado de fora, a bateria morre. A gente já é esperado que toda vez que a gente viaja para o Brasil, a gente volta, a bateria do carro a gente tem que trocar. Pela baixa de temperatura, obviamente o carro não é ligado, a gente tem que trocar a bateria. Né? Pra vocês terem uma noção, assim, do frio, né? Um pouquinho que a gente sofre. Doutor Godofredo, a sua percepção sobre esse tema, esse calor excessivo em tantos lugares do Brasil, te traz preocupação? Bom, Mauro, eu penso que traz preocupação a mim e a todos, né? O Dr. Mário ele foi muito feliz quando retrocedeu, né, 35 anos. Eu acho que qualquer pessoa que consiga fazer esse mesmo exercício e pensar no que era o clima há 30, 40 anos atrás, chega à mesma conclusão de que realmente há uma modificação que, no primeiro momento, se percebia como sensível, mas hoje eu já penso que não é sensível, ela é uma modificação que nós podemos colher na experiência do dia a dia, né, do calor que nós vemos. Eu posso dizer para vocês, eu tenho durante a minha vida uma experiência muito larga de convívio em zonas rurais. E nesses anos eu consegui identificar uma série de nascentes e de riachos que eram frequentes na minha infância, atravessá-los, percorrê-los, e hoje eles não existem mais. Então, é inegável que o clima vem sofrendo uma modificação severa. Essa modificação, eu penso que é uma preocupação da sociedade como um todo, é uma preocupação dos organismos governamentais, dos organismos transnacionais e internacionais. E eu acho que hoje esse debate é mais premente do que nunca, né? A gente precisa, na verdade, colher de todas as experiências de convívio com o clima, a compreensão de que é preciso fazer alguma coisa para que a gente busque aí uma convivência regenerativa, como o Dr. Mário falou, porque a gente já não pode pensar mais só em não agredir o clima. É preciso entender que a gente precisa fazer alguma coisa para regenerar o planeta. Essa preocupação eu tenho sim, Mauro, e eu acredito que
poucos hoje não têm essa preocupação. Muito bem, gente. 12h13 agora. Este é o programa Gente que Fala, edição de segunda-feira. Estamos ao vivo pela UTV, a TV da internet, também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Vamos passar para o próximo assunto. No último dia 3, todo mundo se lembra, a região metropolitana de São Paulo foi atingida pela forte chuva e pela ventania que causaram quedas de centenas de árvores, falta de energia elétrica por vários dias seguidos e muitos estragos, muitas perdas. Para o ex-secretário de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo, Antônio Fernando Pinheiro Pedro, que está aqui com a gente, aquele temporal teve relação com a tempestade solar verificada no mesmo período. Segundo ele, está na hora de sair do discurso e assumir a governança das ações de prevenção, adaptação e resiliência. Pedro, esse tema está bem relacionado com o que a gente acabou de analisar, né, no começo aqui do programa. Qual que é a relação que a gente pode encontrar, né, pelos seus estudos, pelos seus entendimentos, né, dessa tempestade solar verificada no período daquela tempestade que a gente teve aqui no dia 3, porque qual é o pensamento? A gente, pelo início aqui da nossa conversa, dá para a gente pensar o que cada cidadão pode fazer, né, na sua parte, naquilo que lhe compete, naquilo que lhe convém, no que está ao seu alcance, para evitar esse estado de coisas. Mas se a gente tem uma relação desses fenômenos climáticos com algo que acontece como uma tempestade solar, isso foge ao nosso alcance, né? Pois é, mas nós temos que lembrar o seguinte: o ser humano se destaca de outros seres vivos no planeta pela capacidade que ele tem de aprender e apreender. E, obviamente, ele tem com esse diferencial, ele precisa ter a consciência e a humildade de perceber que o planeta fica e os seres na superfície passam, e isso nós representamos hoje no nosso ecossistema menos de 1% do volume de vida que já passou pela superfície do planeta. Então, precisamos ter essa visão de transcendência. E por quê? Para podermos transcender, para podermos sair do envolvimento e conseguirmos sobreviver. Então, esta consciência tem que ser muito clara. Temos nossas limitações, claro, mas isso não quer dizer que a gente deva ficar de mãos atadas, parados e rezando ali na esquina. Pelo contrário, nós precisamos assumir uma série de medidas voltadas, inclusive, de acordo com o aumento do nosso conhecimento e o avanço de nossa tecnologia. Vou dar um exemplo, Mauro. Nós podemos hoje fazer esta relação porque temos mais de 114, aproximadamente 114, 116 satélites hoje em volta do Sol, que nos permite, inclusive, nos anteciparmos ao comportamento solar. A Europa, e a doutora Lígia deve ter observado, pôde testemunhar aí nessas semanas auroras boreais nos lugares mais incríveis, né? Justamente por conta desse avanço dos ventos solares sobre a magnetosfera, né? Ou seja, não foi só a região de São Paulo, do sudeste do Brasil, que sofreu com essas alterações. O mundo todo sofre com essas alterações. E isso implica, sim, numa modificação da escala Schumann, o que significa um ambiente mais ionizado dentro do planeta. Pessoas com pressão alta sentiram esta alteração nesses últimos dias, né? E uma outra questão muito importante: a região sudeste do continente sul-americano, ela está inserida hoje numa AMA. O que é uma AMA? Uma anomalia da magnetosfera do Atlântico. É a área menos protegida do escudo magnético que a Terra tem, né, para proteger dos ventos solares. Então, não é à toa que estando inseridos na AMA, nós estamos sofrendo hoje com modificações climáticas mais intensas e que nós não poderíamos esperar até pouco tempo atrás. Por exemplo, os tsunamis que se abateram aí no litoral do Brasil, em especial em Santa Catarina, nos últimos dias, né?
as alterações de temperatura drásticas, do frio para o calor, às vezes no mesmo dia, e as tempestades, né? Isso tem relação com este comportamento. É óbvio que nós temos também a nossa contribuição para essas alterações, como muito bem disse o Mário Covas, nós precisamos também cuidar da nossa parte, mas precisamos ter uma compreensão para além daquilo que devemos fazer. Por isso que eu sempre venho batendo na tecla de que precisamos melhorar nosso sistema de monitoramento do tempo, nossos projetos e programas de prevenção e trabalhar muito com a adaptação e resiliência, senão nós não vamos escapar dessas alterações abruptas que já atingiram o planeta bilhões de vezes, né? E que já causaram o término de sistemas, de ecossistemas inteiros, né? Nós precisamos estar atentos a isso. Uhum. As comunidades estão conscientes disso? Essa é a pergunta principal, porque o trabalho parte da gestão, né? Você tem a experiência de quem passou pela Secretaria de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo e deixou um trabalho encaminhado nesse sentido, mas é um exemplo. Fizemos um trabalho, é importante, Mauro, ver, nós fizemos um trabalho de prevenção de chuvas de verão que foi exitoso. Por 2 anos, nós conseguimos fazer com que, pela primeira vez na história de São Paulo, nem o CEAGESP, nem o Mercadão sofressem com inundações, né? E também tivemos um trabalho que levou a São Paulo ter apenas 2 mortes computadas em 2 anos, com o maior período de chuvas dos últimos 6 anos e o menor índice de danos dos últimos 18 anos. Saímos de lá tendo encaminhado um plano de prevenção para períodos de alto calor e baixa umidade, e um outro plano de prevenção que já estava estabelecido para períodos de baixa temperatura, para além do projeto que já estava sendo levado adiante de atendimento social nesse período. Nós vamos precisar pensar em colocar, por exemplo, em áreas centrais da cidade, Mauro, tendas de ar-condicionado para ontem, né? Seja para o período de inverno, seja para o período de calor. Vamos ter que ter centros de abastecimento de água, voltar a trabalhar com aquelas fontes de água para que as pessoas possam se abastecer, né? Durante o seu trajeto, andando a pé pelo centro da cidade, aumentar o índice de florestamento, mas também fazer a manutenção das árvores, porque a falta de manutenção dos últimos meses é que levou a termos uma queda em série de árvores sem ter condições de voltar ao abastecimento de energia elétrica, como nós vimos, né? Não é só um problema de Enel, não, é de falta de gestão. Infelizmente, Mauro, eu tenho que confessar aqui a sensibilidade dos nossos gestores para estas questões relacionadas ao clima e a sua interligação com a infraestrutura da cidade, essa sensibilidade ainda é muito pequena. Pra você ter uma ideia, nós temos o quê? Uma Secretaria de Mudanças Climáticas em São Paulo e outra em Niterói. Não temos notícias de secretarias de clima no resto do país, em municípios, né? E agora temos uma secretária nacional de clima, mas que está lá, digamos, na lacrosfera, né? Pensa muito em medidas de mitigação, em sair por aí apontando o dedo para culpar este ou aquele ou aquela fonte de emissão, e nós não temos nenhum plano nacional de prevenção para essas alterações climáticas que já estão ocorrendo. Mário Covas Posso Neto. fazer uma pergunta? Oh, perdão. Pode fazer, doutora Lívia. Eu gostei muito quando o senhor falou, Pedro, ia perguntar para o senhor em relação a essas 3 coisas, né? Que eu até notei aqui: o sistema de monitoramento, a segunda, prevenção, e a terceira, adaptação e resiliência, né? Que foi o que o senhor comentou. E aí eu tenho uma pergunta em relação a esse último tópico, que é a adaptação e a resiliência. A adaptação, eu entendo que é o que o senhor está falando agora, dessas medidas, né? Por exemplo, né, as tendas de ar-condicionado, né? E esse centro de abastecimento de água, né? Nesses centros. E essa questão da resiliência, o que o senhor quis dizer, né, exatamente, né, com isso? Que seria o que a gente, como ser humano, se adaptar a isso, né? Não ficou muito... Só queria
esclarecer isso. E aí perguntar para o Claro. senhor também como é que o senhor vê essa questão das empresas particulares, né? Se elas poderiam fazer algo também, por exemplo, nas políticas das próprias empresas, o que elas poderiam estar fazendo para poder ajudar nessa adaptação e nesse ponto da resiliência. Claro, Lígia, veja só, os projetos de resiliência envolvem ações de infraestrutura, saneamento, né? A garantia do abastecimento de água para os períodos de seca e a garantia do fornecimento da energia, como você muito bem viu, né? E já sofreu, né? Para os períodos de emergência, né? Nós temos problemas sérios, por exemplo, nas grandes cidades, que são as áreas de risco. É necessário mapear as áreas de risco, classificá-las, retirar a população das áreas de risco nível 4, né? E fazer uma ação grande de reforma das áreas de enchente, né? Para que elas possam resistir melhor a essas alterações. Isso é infraestrutura, isso é resiliência, né? A adaptação envolve alterações mais profundas no urbanismo da cidade. Isso envolve desde medidas de mitigação, como a mudança da matriz energética na mobilidade urbana, mas também de alterações nos edifícios, nas edificações. Nós não podemos mais prescindir, por exemplo, de um sistema de condicionamento climático dentro das edificações. Nós vamos precisar ter um sistema que mantenha um bom nível de temperatura, não só nas áreas, nas edificações imobiliárias, mas também no sistema de mobilidade urbana. Por exemplo, é inadmissível que um trem, que um ônibus, que um táxi não tenha um sistema de climatização, né? Em São Paulo, hoje, Lígia, o indivíduo sai do extremo leste e vai para o extremo oeste, ou seja, sai do Itaim e vai para a Lapa e chega gripado lá, porque a alteração de temperatura chega a 6 graus. Então, nós precisamos hoje cuidar dessas questões. A arborização urbana é fundamental, mas é fundamental também a manutenção do sistema arbóreo, fazer as podas, né? Evitar que as árvores se desequilibrem, né? E isso exige um monitoramento contínuo. E tecnologia não falta. O que falta é uma gestão de integração das tecnologias existentes. Hoje você monitora a árvore até por laser, né? Então, não há desculpa para nós não avançarmos para o Smart City, para cidades inteligentes, e apliquemos isso para as comunidades mais carentes também. Mário Covas, bem breve, para a gente caminhar aqui. Bom, esse tema certamente não vai poder faltar na agenda eleitoral do ano que vem. É uma coisa que não tem que ser nacional, tem que ser local, né? Não, eu acho que esse é um problema que envolve todos os níveis, é um problema mundial. Agora, cada um, você tem um problema mundial, mas que cada um de nós, individualmente, pode ter a sua parcela de contribuição para que isso não se transforme em algo ainda pior, né? De que maneira? O Pedro falou algumas ações que são ações de Estado, estão de governo ou de Estado, né? Mas eu acho que cada um de nós pode fazer isso, desde ter o lixo reciclado, você usar bem a disposição das fontes energéticas que você tem à sua disposição, você evitar, enfim, se você tiver condições, sair de um carro movido a gasolina para um carro elétrico, algumas ações que parece que não tem importância, mas no conjunto terá. Agora, as grandes ações são ações de governo, né? Então, há um interesse mundial, por exemplo, para que a floresta amazônica ela seja preservada. E veja, quando eu falo floresta amazônica, eu não estou falando só no Brasil, não. Ela estende por outros países aqui da América do Sul. Se elas têm que ser preservadas, e eu acho que tem, é o pulmão do mundo, etc., é preciso que os outros países que têm esse interesse também nos ajudem a conservar. A área é imensa, é maior que muitos países. Então, como é que você faz para evitar depredação da floresta,
madeireiros invadindo, enfim, todo tipo de ação. Isso vai para a água também, enfim, amanhã a gente vai ter um problema de água potável no mundo. Enfim, as ações elas são maiores. Se você pensar do ponto de vista da cidade apenas, e aí eu queria, Pinheiro Pedro sabe disso, a gente chegou a participar, eu participei de um projeto aqui de estudo do arbóreo da cidade, porque a coisa é a seguinte, você sai na rua num dia que está chovendo, que tem ventos, eu tenho medo de que uma árvore caia em cima de mim. E por quê? Não é que as árvores estão mal colocadas, não é isso. É que às vezes você não consegue nem reconhecer se aquela árvore está, se ela não está apodrecida por dentro, porque aparentemente por fora ela está bem. Quer dizer, como é que você faz para ter essa gestão? Primeiro, fazer a classificação de cada uma delas, onde estão localizadas, que tipo de arbóreo que ele resiste mais ou menos ao tempo, às condições climáticas, onde você tem maior ou menor concentração de árvores para você poder fazer um replantio nas áreas que precisam mais. A gente fez um estudo adotando métodos e alinhado com a Google mesmo, porque para você fazer a coisa desde da coisa pelo satélite até monitoramento a pé, por carro, por drone, por várias formas. De tal forma... Não, é possível. Inclusive, até aqui numa igreja evangélica, a gente dá o testemunho. O Mário Covas tinha conversado comigo durante o período de secretaria várias vezes sobre essas questões, né, Mário? Por exemplo, o monitoramento de árvores poderia ser feito instalando um sistema de monitoramento tridimensional, como esses que o Google usa, né, para as árvores, em cima dos caminhões de lixo. Não há nenhum sistema mais capilar dentro da cidade de São Paulo do que o da coleta de resíduos, que entra em todos os lugares, né? Então, esses caminhões andando e monitorando, né, eles já podem verificar, eles já vão trazer as informações necessárias para um centro de gerenciamento para que a gente possa saber se a árvore está atingindo negativamente o sistema elétrico, né? se é o horário de poda dela, se ela está bem, né? Ou seja, tem uma série hoje de tecnologias que já deveriam estar sendo aplicadas, ainda mais no caso de São Paulo, né, Mário? Nós devolvemos 7 bilhões de reais ano passado que não foram usados. E a chance agora de devolvermos 10 bilhões no final do exercício, né, mostra uma falta de aplicação estratégica de recursos, que é um negócio imperdoável, né? Aí eu volto, Pinheiro, a falar a mesma coisa que eu falei lá atrás, a questão de você ter ações de governo e ações de Estado. Quer dizer, as ações de governo elas são muito mais tentadoras para o governante, porque ele imagina e vê aquilo como um prestígio pessoal pela sua gestão. Porque, às vezes, uma ação de Estado ela vai demorar tanto tempo para ser percebida que, na conta, do ponto de vista político, ele acha que não vale a pena. Só que, enfim, se você não pensar nas consequências da nossa vida, você vai ficar sempre... em vez de inovar, você vai estar fazendo as coisas no impulso e coisas que nem sempre são as mais necessárias. Exatamente. Olha, pessoal, e 32 horas, programa Gente que Fala vai dar uma paradinha, vamos para o intervalo, mensagem do nosso apoiador e, na sequência, mais temas por aqui. A gente vai tratar de crise dos refugiados. É rapidinho, a gente volta já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível.
Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 4 agora, estamos de volta. Este é o programa Gente que Fala, ao vivo, pela UTV, a TV da internet, também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo no ar para você acompanhar essa nossa transmissão de hoje, segunda-feira. O tema por aqui agora é o seguinte: o número de refugiados pelo mundo aumenta a cada ano. Os refugiados são pessoas que saíram de maneira forçada de seus países, geralmente por causa de conflitos armados, perseguições políticas, e que buscam proteção e oportunidade de reestruturação de suas vidas em outros lugares, em outras nações. Só que os países acolhedores têm imposto cada vez mais restrições ao fluxo de refugiados, ponderando entre a situação de crise humanitária e possíveis riscos, por exemplo, de assimilação de terrorismo em seu território. Doutor Godofredo, é possível lidar com a crise de refugiados, com essa situação que a gente vê aí enormemente mundo afora, sem riscos? Já, Mauro, foi bastante oportuno que nós tenhamos a oportunidade de tratar desse debate logo após referências robustas aí sobre questões que envolvem o clima, porque é comum nós pensarmos que esse movimento de refugiados ele deriva de conflitos armados em algumas regiões do globo, mas não é só isso. Uma boa parte hoje, e talvez a maioria dos refugiados, daquelas pessoas que estão em deslocamento entre países, buscando, às vezes, a sobrevivência mesmo, deriva de questões climáticas. O clima tem sido um adversário em algumas regiões do país, do mundo, bastante severo, trazendo fome, doenças e outras situações de gravidade tal que impõem àquelas populações esse deslocamento forçado. As pessoas que estão em situação de refúgio hoje no mundo, elas buscam diferentes soluções, né? Então, a gente tem um grande fluxo migratório do norte da África setentrional para a Europa. A gente tem uma onda migratória muito forte na América do Sul, a partir da Venezuela, se deslocando para a Colômbia, Brasil. Para nós, essa é uma experiência até certo ponto recente, né? Nós tivemos ondas migratórias no passado estimuladas até pelo Estado, quando assimilamos italianos, alemães, como uma maneira de desenvolvimento e ocupação de território no país. Mas hoje não. Hoje o desafio para o Brasil é cumprir os seus compromissos humanitários, assimilando no seu território pessoas que estão em situação de refúgio, mas não é possível se descuidar do risco que representa esse deslocamento. Eu posso trazer aqui para vocês um depoimento, algo que é pessoal. Nós temos um programa de responsabilidade social no escritório que auxilia pessoas que, por algum motivo, não conseguiram do Ministério da Justiça a chancela no seu pedido de refúgio no Brasil. E o primeiro problema que nos colocou foi quem são as pessoas que nós vamos auxiliar. Por quê? Porque não poderíamos correr o risco de facilitar a intrusão no território nacional de alguém que tivesse envolvimento com crime ou com terrorismo, isso já numa perspectiva assim mais criteriosa, né? Então, qual é o passo, né? Como é que se faz esse mapeamento? Primeiro, pela origem. Existem países que notoriamente possuem células terroristas ativas. Depois que você faz essa triagem por países, você faz por faixa etária. Por exemplo, dificilmente alguém vai atribuir envolvimento ao terrorismo a uma criança ou a um adolescente. Depois se faz a depender do país, o sexo, o gênero, né, da pessoa. A gente sabe que o perfil mais comum é de homens jovens. E aí se vai fazendo essa triagem. Mas é claro que quando você faz esse tipo de análise de risco e triagem consequente, você exclui da recepção, da possibilidade de obter o refúgio, uma série de pessoas. E isso é uma questão humanitária
exige ponderação justamente por você ter ali um conflito entre o compromisso humanitário e as cautelas que são de estilo numa situação como essa. Não é possível, do mesmo modo que a gente não pode fechar os olhos para as alterações do clima, a gente também não pode fechar os olhos para o risco de terrorismo. Essa semana passada, né, nós tivemos no Brasil aí uma notícia de que possivelmente havia uma tentativa de ato terrorista em andamento. E isso teria sido interceptado aí pela Polícia Federal com auxílio de outros países. Vejam que a coisa está muito mais próxima do que nós imaginamos. E essas ondas migratórias, elas acabam por espalhar coisas muito boas, como né, a multiplicidade cultural, a assimilação de novos, de um culturalismo mais amplo, mas também ela impõe a cautela em relação a esses riscos que são, eu diria, bastante concretos, tá? Muito bem esclarecida essa questão, 12h40 agora. Eu vou avançar aqui para o próximo tema para que a gente consiga abordar aqui todos os assuntos previstos. Vamos conversar com a doutora Lívia. Doutora Lívia, o sonho de imigrar e morar na Inglaterra é real para muita gente, muitos brasileiros, não é? Uma opção interessante é o intercâmbio voluntário, uma ferramenta bastante conhecida, Claro, permite viver no país por até 12 meses, com a exato. possibilidade de inovação aí, e o intercâmbio é considerado uma grande porta de entrada para o Reino Unido, principalmente para aqueles Sem que dúvida. não têm inglês fluente ou um bom suporte financeiro, já que esse modelo possibilita obter empregos básicos e até frequentar escolas gratuitas aí do governo Exatamente. Uhum. do Reino Unido. Quantos Uhum. brasileiros hoje fazendo intercâmbio hoje, doutora Lívia? Bom, aqui vou só retomar a questão do asilo primeiro, e vou falar também dessa questão né, do intercâmbio voluntário. Então, aqui também a gente eu trabalho bastante com a comunidade brasileira, existem vários brasileiros fazendo esse pedido de asilo, né, de refúgio, para ficar aqui no UK com medo de retorno, né, do país de origem, provavelmente Brasil. É um pedido bem complicado de ser feito pelas autoridades britânicas, que é o meu trabalho, eu trabalho bastante com isso. Legalização das pessoas aqui no Reino Unido, e obviamente uma das formas de legalização é sim o pedido de asilo, tanto para brasileiros quanto, obviamente, para todas as nacionalidades que estão vindo para cá. Então, já fui bastante, né, trabalhei bastante com todas as comunidades, e a ideia, né, do refúgio e depois de legalização seria você estar com medo de retornar para o seu país de origem e você tem que provar qual que é, né, qual que é esse medo. Então, se a gente está falando especificamente da comunidade brasileira, se torna muito difícil essa prova. O que eu quero dizer com isso? Que é muito difícil a gente ter uma aprovação no pedido de asilo para brasileiro residir aqui no Reino Unido. Porque provar que você tem medo de retornar para o seu país de origem significa que o país está em guerra, ou o país não aceita a minha opção sexual, ou o país não aceita a minha opção religiosa, né? Entendeu? Então, assim, para você comprovar que você não pode morar em nenhum lugar ou nenhuma cidade do Brasil que você vai ter esse medo pela sua própria vida, é realmente um processo bem complicado, né? Então, a gente não tem muito sucesso nessas aplicações como a gente teria, por exemplo, obviamente, em países que estão em guerra, né, no momento. Então, só para poder retomar ali, né, o que o colega Dantas Neto comentou. Então, uma das outras formas de legalização aqui no Reino Unido seria, assim, a partir do intercâmbio voluntário. O que é? A pessoa, o estudante, né, tá vindo para cá, ou pode ser uma família, né, também, que queira dar o seu trabalho em troca de uma ajuda de custo. Então, não é salário. Então, essa ajuda de custo seria justamente, né, morar, você dá o seu trabalho e você mora dentro da instituição, onde o que o UK precisa? Mão de obra. E essa mão de obra hoje ela é cara para instituições, por exemplo, de caridade. Então, o que essas instituições de caridade elas fazem? Eu vou dar moradia para essa pessoa, eu vou dar possibilidade dela estudar inglês, eu vou dar uma ajuda de custo de 200 libras e eu vou dar alimentação também, para que ela consiga trazer mão de obra, né, de mais barata, claro, de um outro país. Então, é por isso que ficou tão, como é que eu falo, tão famoso o intercâmbio voluntário hoje, porque não tem limite de idade, não tem limite de, né, nível de inglês, e você não tem que ter investimento nenhum. Então, hoje é, sim, uma das formas, né, falando do Reino Unido especificamente, uma das formas mais baratas, eu diria, dessa pessoa que está com vontade de migrar, de ir para cá, de vir legalmente aqui para o Reino Unido.
E aí, uma das coisas que as pessoas pensam é o seguinte, eu vou, e lá eu vou ver o que vai acontecer, né, com a minha vida, e de lá eu faço alguma coisa. E essa é a pior maneira, porque você não se planejou, você vem, você acaba ficando irregular, né, aqui no país, irregular você não pode trabalhar. Então, eu sou muito contra esse não planejamento. E sempre nas minhas redes sociais eu estou sempre falando que se você se planeja, né, você acaba fazendo uma jornada imigratória correta. Agora, se você vem para cá e aí você, né, com visto de turista, por exemplo, e você acaba buscando um emprego irregular, e você acaba fazendo um pedido de asilo, né, por exemplo, você acaba sujando o escritório migratório sem ter necessidade por falta de conhecimento. Então, se planeja, sua intenção é mesmo, né, de começar a sua vida na Europa, se planeja, existem outras maneiras, é claro que o intercâmbio voluntário é uma delas, mas se você tem uma graduação, por exemplo, no Brasil, você pode fazer equivalente do seu diploma. Né, a gente trabalha muito, né, com isso, com profissionais que querem começar carreira aqui, tendo experiência ou não tendo tanta, né, experiência assim. Mas é possível, então eu sempre levanto a bandeira da imigração correta, da imigração, como eu digo, legal, né, aqui para o Reino Unido. O intercâmbio voluntário hoje, os brasileiros estão preferindo vir, porque ele te dá tudo. Ele te dá o inglês, que é o que é o caro, né, para você estudar aqui no Reino Unido. É moradia, comida e o inglês para você pagar uma escola. O intercâmbio voluntário ele te dá tudo isso gratuitamente em troca do seu trabalho. Então você tem experiência de trabalho no Reino Unido, você já começa a ter o seu currículo melhorado aqui. Você vai ter um sponsor, né, que é essa instituição de caridade, por exemplo, que vai te dar as referências que você precisa para você ir para o próximo step, que seria um visto, né, saindo dessa instituição, é você ir para um visto de trabalho mesmo. Então, é o que eu defendo, a imigração da forma correta. Como é que o brasileiro, depois, ele consegue sair, né, desse intercâmbio voluntário e abraçar outras oportunidades no Reino Unido, avançar nos estudos, partir para uma profissão, enfim, como é que é essa porta de saída do intercâmbio voluntário? O visto permite que você renove ele aqui dentro mesmo. Então, se você tem, você pode ficar no intercâmbio voluntário por 12 meses. Então, durante 12 meses, você está melhorando seu inglês, você está conseguindo sua experiência profissional, você está, né, fazendo suas conexões. Também tudo né, são conexões. Então, se você vai fazendo o seu network, vai entendendo como é que o UK funciona. E aí, ao final desse intercâmbio voluntário, você pode pedir tanto para a própria instituição te dar um trabalho, né? Claro, se você mostrar, a gente tem vários exemplos, né? Por exemplo, aqui muita ajuda nesse sentido de cursos. Então, se a instituição, vamos supor, vou dar um exemplo concreto. A cliente veio do Brasil, ela entrou aqui numa instituição onde toma conta de adultos com necessidades especiais. Dentro dessa instituição de caridade, ela trabalhou por 1 ano e a instituição foi oferecendo cursos para ela gratuito. E ela foi pegando os cursos, ela foi fazendo, ela foi melhorando o inglês dela. Ao final desse 1 ano, a própria instituição falou, a gente não consegue ficar sem você, porque agora você já sabe tudo aqui da instituição. A própria instituição ofereceu um visto de trabalho para ela ficar e hoje ela está aqui através desse visto. E claro, se não for dentro da mesma instituição, você pode começar a procurar em outras instituições, já sabendo que você já tem uma qualificação profissional aqui e experiência profissional aqui, sem ter necessidade de retornar para o país. No caso, país de origem, no caso, Brasil. Então, para mim, hoje seria uma das melhores portas de entrada aqui para o Reino Unido, né, sem dúvida nenhuma. E, claro, uma outra possibilidade seria o visto de estudante, mas o visto de estudante hoje ele é caro. Para pagar uma universidade aqui hoje no Reino Unido, para você vir, né, para estudar, você tem que... Então, a gente está falando de diferentes níveis mesmo, não tem como. Então, se você hoje tem um recurso financeiro menor, intercâmbio voluntário seria uma excelente oportunidade. Se hoje você já tem um recurso financeiro maior, onde você consegue bancar realmente o valor de uma universidade, é fantástico, você já entra, né, em uma outra categoria de visto. Deixa eu fazer uma curiosidade, doutora Lívia, que tipo de emprego é proporcionado? Cortou o áudio um pouquinho para mim, pode repetir, por favor. Doutora Lívia, assim, as pessoas nesse intercâmbio voluntário, elas são recrutadas para que tipo de trabalho? Qual mão de obra necessária? Dentro dessas instituições, são instituições de caridade. Então, pode ser uma instituição católica, por exemplo, que ela vai precisar que você receba as pessoas, que você trabalhe dentro da cozinha, que você faça, né, limpeza ali dentro, ou ela vai precisar de pessoas que façam recursos humanos. Então, depende da necessidade da instituição. Mas quando você é contratado, você sabe exatamente qual que vai ser a sua função. Então, nada vai ser surpresa para você. E, obviamente, se você não quiser, você não aceita a vaga. Então, a gente tem instituições católicas, instituições budistas, a gente tem instituições para tomar conta de idosos, né? Então, com necessidades especiais, crianças com necessidades especiais.
A gente tem instituição para tomar conta de floresta, doutor Pinheiro Pedro também, tomar conta das florestas aqui, fazer o reflorestamento. A gente tem a instituição tomar conta de animais, macacos, uma só de macacos. São mais de 900 instituições hoje que podem dar esse direito de trazer imigrantes, né, de fora para cá. E aí você vai ver o que faz. E as pessoas, elas têm notícia de qual vai ser essa tarefa antes de viajar ou só quando chega aí? Dentro do site da instituição, quando eles anunciam a vaga, você já sabe exatamente o que vai ser requerido de você, qual que é a função que você vai exercer. Normalmente, as instituições, você meio que vai fazer tudo. Você vai começar fazendo tudo dentro da instituição. Então, você vai realmente fazer limpeza, você vai trabalhar na cozinha, você vai cuidar do idoso, você vai cuidar da criança. Depois, dentro da instituição, né, a notícia que a gente tem é o seguinte, elas vão meio que alocando aquilo que você tem mais facilidade, né, em cuidar, por exemplo, e aqui você acaba fazendo mais daqui. Exemplo, escoteiro, aqui tem muito escoteiro, então tem instituições de escoteiro. O que aqueles escoteiros fazem? Você paga um valor e você, que é o valor, né, bem mínimo ali, e você pode usar o campo dessas instituições. E é claro que a instituição vive desse dinheiro. Então, ela precisa também ter voluntários para manter, porque a gente está falando de campos enormes, né? A gente está falando de uma manor house, por exemplo, que são campos gigantescos, assim. Então, o escoteirismo aqui é muito famoso. Então, dessa outra minha cliente, ela tinha que cuidar das árvores, ela tinha que cuidar do campo em si. Ela falava, faz sol, faz chuva, não interessa. Eles te dão todo o material, claro. Então, as botas, as luvas, né, os casacos, tudo que você precisa para poder trabalhar lá dentro, claro que é gratuito. E uma dessas minhas clientes, ela, logo depois da coroação do rei, foi acho que num domingo a coroação, na segunda-feira, a família real foi visitar a instituição onde ela estava fazendo o trabalho voluntário. Então, uma brasileira, recém-chegada, ela saiu no BBC, ela tinha aqui 3 meses de Inglaterra, ela estava trabalhando nessa instituição de escoteiro, e foi a família real, Kate, William e as 3 crianças foram visitar essa instituição que ela estava, e ela saiu na capa da BBC, do lado da Kate. Então, assim, foi uma experiência de vida, obviamente, fantástica, né, para ela. Então, e ela aprendeu bastante, ela ficou 6 meses, aprendeu bastante, hoje ela já está em Portugal agora. Mas é isso, são experiências de vida, e depende muito do que você quer. Você pode tirar 1 ano, ou como, claro, você pode estender o seu período de residência aqui. Ok, gente, 9 minutos para 1 da tarde agora, o tempo está correndo. Vamos falar sobre o próximo assunto, bem breve, Covas, e temos perguntas aqui, uma para cada um da nossa audiência. É o seguinte, espera-se um cenário diferente para um futuro não muito distante, com soluções de tecnologia para problemas de mobilidade e segurança na vida urbana. A proposta das cidades inteligentes ou as smart cities é desenvolver recursos avançados para tornar o cotidiano mais prático, mais conectado, mas não apenas isso. Essas cidades devolvem a chamada vida de verdade aos seus cidadãos, com espaços de lazer e convivência, práticas sustentáveis e acesso a muita arte e cultura. Já tem acontecido muito por aí, né? Um sonho viver num espaço assim, não, Covas? Eu queria só fazer uma correção, assim, que é um vício já de linguagem, um costume que se adotou de falar cidades conectadas como cidades inteligentes. E são coisas diferentes. Cidade conectada é aquela que desenvolveu alguns equipamentos de tecnologia e que se servem disso. Agora, cidade inteligente é aquele que tem, além desse serviço, uma visão crítica das informações que são captadas, que são capturadas dessas tecnologias, e a partir daí poder estabelecer políticas públicas. E aí você tem N exemplos, desde mobilidade urbana, sobre o arbóreo, sobre, enfim, sobre de você ter um trânsito que possa se comunicar e saber que o tempo do semáforo ele pode ser mais longo ou mais curto, dependendo do fluxo que você queira do trânsito, é você saber quem é o seu cidadão. Sabe o que acontece aqui muito aqui em São Paulo? E no Brasil é assim, não sei como é que nos outros lugares do mundo, mas no Brasil é assim. Você não tem, o poder público não sabe quem são as pessoas que servem do poder público. Eles não têm, o cadastro que se tem é um cadastro falho, ruim, e que não se comunica com outros entes. Então, a Secretaria aqui de São Paulo de Transportes tem o seu cadastro dos seus usuários de várias coisas, o taxista, enfim,
os prestadores de serviço lá, assim como a Secretaria de Educação tem outro, como a Assistência Social tem outro, e elas não se conversam. Então, ações sociais que eventualmente são feitas, você, no final, não tem a leitura de quem deveria ser beneficiado, recebeu, se recebeu mesmo, se usou para aquela finalidade, e se você, como agente público, você está fazendo o melhor uso do dinheiro público. E isso para falar dentro do mesmo ambiente. Quanto mais conversar com o Estado e com a União, que aí não se conversam também, né? Então, é um pouco, para a gente fazer um resumão, cidade inteligente, longe de ser cidade conectada. 5 minutos para 1 da tarde, eu tenho aqui 4 perguntas, uma para cada um, muita brevidade para a gente poder cumprir nesse tempo e encerrar o nosso Gente que Fala de hoje. Cova, você está com a palavra, eu vou com você, a Gabriela Santos está no YouTube e te pergunta sua avaliação sobre o que está acontecendo, o que está se tornando, né, o Parque Bruno Covas. Olha, como todo área pública, é preciso que você tenha manutenção, que você tenha segurança, que você tenha um lugar de convívio para as pessoas que vão usá-los, né? Essa é uma tarefa para qualquer parque. Eu não sei exatamente do que ela está se referindo, mas, enfim, o Parque Bruno Covas ainda é um parque que está sendo desenvolvido, ele não está pronto e acabado, não esteve pronto e acabado. Eu não sei exatamente o que ela está falando, eu não sou um frequentador desse parque, mas acredito que seja alguma coisa, falta de segurança ou de manutenção. Ora, esse é dever da prefeitura fazer, eu espero que faça, e assim como em outros parques públicos também. Juliana Rocha está no Instagram. Pinheiro Pedro, o que faz e como faz a Uniágua? É a pergunta da Juliana. Bom, a Uniágua, ela desenvolve projetos e programas voltados ao aperfeiçoamento do gerenciamento da gestão da água. Fez isso a vida toda. Tem boas participações com eventos de capacitação com o Sabesp, com o DAE, com o IMAI, né? E depois de um certo tempo ela ficou meio que parada. Nós estamos agora justamente retomando essas atividades. A missão que nos foi dada agora é justamente resgatar esse ponto da Uniágua. Vamos dar um exemplo. Já estamos reatando a Uniágua com uma série de centros universitários para, a partir dali, fazermos núcleos de capacitação a nível de pós-graduação e de extensão universitária para formar técnicos em gestão hídrica. Também estamos desenvolvendo todo um trabalho voltado à consultoria de entes públicos para a reciclagem, a reservação e a preservação das fontes de abastecimento das cidades. Então, o escopo da Uniágua é largo, né? E é uma entidade privada, né? Então, é uma ONG que tem tradição e que vai buscar fazer jus a ela. Doutor Godofredo, Aline Lopes está no Facebook, quer saber a sua opinião. Isso aqui daria um programa inteiro, mas a gente vai ter poucos segundos para responder. A sua opinião sobre a atual reforma tributária, se ela é justa. Olha, eu penso que a reforma ela é necessária, né? Mas qual reforma? A que se encaminha no Congresso é uma reforma que aumenta a carga tributária e me parece que esse é o grande pecado que ela comete. O país já vive uma situação econômica muito difícil, a gente tem aí desafios muito grandes para incluir o Brasil na economia global, e a reforma, ao meu ver, não ajuda nesse sentido. Pior, só para concluir, Mauro, é dizer o seguinte, é que ela está sendo feita de maneira fatiada, né? Então, agora está se cuidando aí da tributação, da circulação de bens e serviços, e num horizonte que já se mostra próximo, a reforma avançará sobre a questão da renda. Então, a gente ainda tem esse adicional de insegurança, porque se faz um ajuste de uma determinada perspectiva, já vislumbrando uma outra reforma, mas sem saber o que vai ser. Então, me parece que esse é o grande pecado dela. E a pergunta aqui para a doutora Lívia é do Jaime, do Jardim Bonfilholi. Jaime, obrigado aqui pela participação sempre com a gente. Lívia, quais são os efetivos direitos sociais do imigrante na Inglaterra e se há tratamento diferenciado
para o imigrante que vem de um país em guerra? A pergunta aqui do Jaime. Bom, o tratamento diferenciado seria na questão do pedido de asilo, né, do refúgio mesmo. Então, vai ser feita essa análise inicial. Então, quando o imigrante está vindo para cá, ele tem duas formas. Ou ele vai pedir o asilo no momento da chegada mesmo, o que é normalmente o que o Home Office, né, que é a instituição que toma conta dos vistos aqui, fala. Se você quiser realmente fazer o pedido de asilo, já chega nos portos, né, onde você chegar, faça o seu pedido de asilo. E ali, claro, o trâmite vai iniciar. Então, o UK ficou muito conhecido, né, o Reino Unido ficou muito conhecido por essa questão, né, dos navios, né, que agora são lugares para os refugiados ficarem, ou dos hotéis também. Então, assim, tem muita gente, civis falando o seguinte: eu moro num lugar muito pior do que os imigrantes, os refugiados estão morando, e está tudo sendo pago pela gente. Então, realmente tem essa questão, assim, né, dos direitos dos refugiados aqui. Mas a questão né, a gente sabe que tem muita gente vindo dos países realmente mais com situação mais difíceis, assim, do que o Brasil. E, obviamente, UK, né, por ser um país do primeiro mundo, teria que receber essas pessoas. E a gente sabe que não são todos os pedidos que têm o mérito. A gente, infelizmente, né, sabe que tem pessoas que fazem o pedido sem ter realmente o mérito ali da causa. Mas até que se analise isso, o imigrante pode ficar aqui, mas ele não fica aqui com direito a trabalho, que é uma das coisas que as pessoas confundem. Então, se a pessoa está num processo de análise que demora, demora em torno de mais ou menos 1 ano e meio um pedido de asilo aqui. Antes desse tempo, o imigrante também fica sem direito a trabalho. Então, é uma situação complicada para o imigrante também. Então, esse é um direito, né, diferente para quem pede asilo. Agora, se a pergunta dele é para quem já está legalizado, né, no país, teria as mesmas maneiras que um britânico, mesmos direitos, por exemplo, que um britânico tem, que são escola gratuita, né, para crianças a partir de 4 anos de idade, 3 anos já tem uma assistência do governo, NHS, que é nosso sistema público de saúde, também teria direito, acesso a absolutamente tudo, né? Então, assim, praticamente teria os mesmos direitos. Então, se a pessoa está legalizada ou não legal, né, ou ilegal aqui no país, obviamente tem uma diferença, sim. Muito bem, gente, vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de segunda-feira. Segunda-feira, iniciamos muito bem essa semana aqui, com os nossos participantes de hoje, fazendo análise e o debate aqui dos temas propostos. Mário Covas Neto, advogado, ex-vereador paulistano, doutora Lívia Suassuna, advogada, especializada em direito imigratório no Reino Unido, participou com a gente lá da Inglaterra, o doutor Godofredo de Souza Dantas Neto, advogado, ele é presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, e Antônio Fernando Pinheiro Pedro, advogado, jornalista, editor da revista Ambiente Legal. O agradecimento a todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala, sempre por aqui uma realização da ABECOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você aí do outro lado, espectador, você internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã pela UTV, pelas nossas redes sociais, a partir do meio-dia, ao vivo. Uma boa tarde para todo mundo, obrigado pela audiência, um abraço e até lá. Tchau, tchau.